Pois é, hoje nós temos aqui a imagem que fazemos de nós mesmos, né? Eu e eu mesmo, né? Então hoje nós vamos falar sobre a imagem que você faz de você mesmo. Não é lá no texto de 1 Coríntios 10, de 14 a 17, nós vamos ter o texto aqui, 10, de 14 a 17, que fala assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a criteriosos, julgai-vos mesmo o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participantes do único pão. Então nós temos aqui, é muito importante compreendermos qual imagem fazemos de nós mesmos. Porque nem sempre essa imagem que temos de nós é verdadeira. Muitas vezes são impressões equivocadas. Por isso demonstramos aos outros o que gostaríamos de ser em vez daquilo que realmente somos. Mais uma vez essa imagem, né, entra aí o personagem. Muitas vezes você está mostrando um personagem para a pessoa que você criou, um personagem de defesa, né, um personagem lá de rejeição, e você vai criando os personagens aí, personagem de Dom Juan, não é? E aí você vai criando aí, mostra para as pessoas aquilo que você não é. E não é isso que Deus quer de você, porque o Senhor te deu uma identidade. Não é? Nós falamos no programa passado aqui sobre a questão de Deus ter feito o homem à imagem e semelhança dele. Então, ele nos deu essa identidade. E muitas vezes nós criamos uma outra identidade para nós, ofuscamos a nossa identidade e o que acontece? Nós perdemos quem somos nós e criamos personagens. Eu trabalhei com uma pessoa que tinha 7 personagens. Aí falou: onde que eu estou? Eu falei: em nenhuma das 7. Não é? Então, tentando te ajudar a você descobrir qual que era. Qual que era, né? Ele montou um time de personagens. Muitas vezes isso aí é um problema que você cria. Então hoje, né, nós vamos ver aqui realmente quem é você. E você pode até fazer essa pergunta para você mesmo aí: quem sou eu? Não é? Exatamente. E uma das ministrações que muitas vezes nós fazemos ali na Clínica da Alma, quando nós estamos atendendo pessoas, onde nós trabalhamos essa questão da autoestima, né, a respeito da imagem verdadeira, né, nós trabalhamos muitas vezes com o espelho, né. Aqui, alguns anos atrás, na emissora, acho que no primeiro ano do programa, né? Foi no primeiro ano. Foi no primeiro ano, nós fizemos essa dinâmica, né? Trouxemos um espelho para cá e colocamos aqui e fizemos e pedimos para você que está em casa fazer essa dinâmica com o espelho. E algumas perguntas direcionadas a respeito disso, não é? Quem é você, não é? Quem que você está vendo, não é? Você se ama. Se você tivesse o poder de mudar alguma coisa, o que você mudaria? Né? Tudo isso está relacionado com a imagem, né? E nós falamos aqui ontem a respeito disso, dessas distorções a respeito da verdadeira imagem, não é? E como que isso afeta a nossa vida, afeta a visão que nós temos de nós mesmos, ou seja, a questão da estima. A estima está relacionada a valor, não é? O valor que eu tenho, se eu me valorizo, não me valorizo, ou supervalorizo, não é? Ou menos, não é? Enfim, tudo isso afeta. E como que isso tem determinado a vida das pessoas? As pessoas fazem e tomam decisões, fazem escolhas em cima dessa imagem. Quantas decisões erradas, quantas escolhas distorcidas, porque a sua imagem interior está totalmente distorcida. Não é? E nós vamos ver aqui alguns pontos de coisas que ajudaram ou foram, de uma certa forma, super influentes na sua vida, que determinou quem você é hoje. Não é? Muitas vezes, impressões que nós recebemos, palavras que nós ouvimos, né, o que foi ministrado sobre a nossa vida desde pequeno. Então, na realidade, quando ainda nós éramos uma sementinha, ou seja, foi plantado dentro de nós uma influência, né, negativa, palavras negativas, que vêm a dar fruto, no tempo devido dar o fruto.
não é? E por isso que muitas vezes tem pessoas que não conseguem, né, responder essa pergunta. Quem é você? Com certeza, não é? E tem pessoas que elas floreiam muito para que elas podem ser aceitas dentro de um grupo. Então elas vão criar histórias e florear essas histórias, né? Então as pessoas estão vendo que aquela pessoa está ou exagerando, né, ou criando uma história para ser aceita no meio do grupo. Por quê? Porque ela está perdendo a identidade dela, ela quer resgatar isso. E realmente ela tem um abaixo autoestima e ela quer resgatar isso no meio do corpo, falando assim, se eu falar isso aqui, eu vou ser aceito, vou ser compreendido. Então, muitas vezes, eu sempre falo assim, a pessoa, ela começa a judiar dela mesma, a maltratar ela. Porque isso é maltratar, sabe por quê? Porque quando ela cai em si, ela fica com vergonha. Uma vez eu estava trabalhando com uma pessoa e quando nós colocamos assim, aquilo que ela fez, que ela floreou, olha, você exagerou nisso, não é? E aí ela falou assim, nossa, eu estou com vergonha de mim mesmo. Como que eu vou encarar as pessoas? Eu falei, com normalidade. Vai mudar a forma de ser, vai deixar de florear as coisas, né? Muitas vezes chegou no lugar, uma pessoa te abraçou, você fala, não, 10 pessoas me abraçaram, não sei o que lá. Então, assim, exagera, né? Exagera, né? A pessoa conta uma história, você vai lá, conta uma outra igualzinho que não existiu, né? Que não aconteceu com você, só para você destacar. Isso aí. Desculpa te cortar, mas a gente vê muito isso, muitas vezes com colegas, pastores, né? Sim. Não, nós vamos ter 200 pessoas lá. Aí chega lá, tem 15, tem 16. Não é? Floreia a coisa. Eu lembro uma vez um cara pregando na cidade, não estou falando contra a fé, não, mas um pastor chegou perto de mim, a cidade tinha 4.000 habitantes e falou, Guerra, vou montar a igreja aqui de 6.000 pessoas. Mas tem que vir gente de outra cidade. De outra cidade, né? Que tinha 4.000. Não estou desacreditando da fé dele, né? Fé é fé. Mas assim, a gente tem que também, né? A própria Bíblia fala que quando você for construir uma coisa, você faz os cálculos primeiro para depois não deixar só no alicerce lá, né? Aí passa a pessoa e fala assim, não, falou que ia construir, quer fazer isso e acabou não indo para frente. Então, isso tudo afeta a nossa identidade. E muitas vezes você está floreando aí, contando histórias que não tem nada a ver com você, entrando em contextos que não são seus, né? Muitas vezes a gente entra em contextos que não tem nada a ver com a gente, mas para participar daquilo a gente acaba criando uma coisa para entrar dentro daquele contexto, né? E você sofre com isso, que a hora que você sai dali, aí vem a realidade, né? E você sofre por quê? Porque você criou. E nós lemos aqui, né? A imagem que temos de nós é verdadeira. Então, muitas vezes a gente tem que ver se realmente essa imagem ela é verdadeira. Se realmente eu sou aquilo que eu estou passando para as pessoas, aquilo que eu estou levando as pessoas a ver, não é? Muitas vezes a pessoa casa aí e a família fala, nossa, agora que nós estamos conhecendo fulano, porque ele chegou de uma forma tão, né, tão fútil, né, de uma forma assim, tão inverdade, e de repente ele encontra na realidade. A hora que chega à realidade, começa a descobrir que a pessoa não é nada daquilo que ele colocou. Né? Tem pessoas no nosso meio que sofrem dessa megalomania, não é? São megalômanos. Então, sempre, tudo que eles ou elas fazem é sempre maior, muito mais forte. Se você conta uma história, está junto num bolinho, num grupinho, pode esperar que essa pessoa vai contar uma história muito mais forte, envolvendo muito mais pessoas. Para quê? Para dizer que, então, na realidade, ele ou ela tem experiências maiores do que você, passou por situações muito mais difíceis, não é? Então, sempre tem essa coisa. Já tem gente que não quer ficar tão por baixo, que se você chegar perto dele e falar assim, eu estou com a dor no rins, ele vai falar que tem problema nos dois. Só pra... Ele fala, não, eu tenho nos dois, não sei o que lá, eu tive cálculo, minha pedra foi desse tamanho. Só para... Até na enfermidade o cara quer ser melhor do que o outro, entendeu? Não, isso aqui isso é uma coisa muito forte nas pessoas. E muitas vezes as pessoas vão afastando delas.
Vão afastando. Hoje mesmo de manhã eu estava conversando com a pessoa no telefone e falei assim, eu não aguento conversar com fulano mais. Então foi até interessante, sério. Falou, não aguento conversar com fulano mais porque é exagerado, fala as coisas demais, exagera nas coisas. Aí você vê, a pessoa começa a não querer mais conversar com a pessoa, começa a evitar. Isso é terrível. São chamados espalha-bolinho. Espalha-bolinho. Quando chega, todo mundo vai saindo de fininho, vai saindo pelos cantos, ninguém quer ficar sozinho. É difícil, né? Vamos lá? Nós temos aqui, a falsa imagem que temos de nós mesmo afeta de maneira negativa o nosso relacionamento com Deus. É isso aí. E vai afetar muito o seu relacionamento com Deus. Não é? Porque se você cria uma falsa imagem, o que você vai apresentar para Deus? Não é? Qual a imagem que você vai apresentar para Deus? Quando você ajoelhar, quando você estiver no meio do povo de Deus, o que você está apresentando para Deus? Não é? Quem é você dentro do corpo de Cristo? Não é? Nós lemos um texto aqui. Quem é você? Não é? Qual a parte que você faz do corpo de Cristo? Se o Senhor quer que a identidade dele esteja em você e você não tem essa identidade, como que está você nesse meio aí espiritual? Amém. Não é? Olha só, Guerra, já temos aqui umas participações. Bom dia, Deus abençoe vocês. Gosto muito deste programa. Estou envolvida na obra de Deus, mas sinto que ainda não vivi o melhor de Deus em minha vida. Como viver esse melhor de Deus em minha vida? Aqui, minha irmã ou meu irmão, continue nessa busca, continue fazendo o que nós chamamos do arroz com feijão. O que é o arroz com feijão? Oração, leitura da Bíblia, tempo com Deus, sabe? Cada vez vá se aprofundando mais e mais e buscando sempre estar no centro da vontade de Deus. E a única forma de nós sabermos qual é a centralidade de Deus para as nossas vidas é nós conhecendo o nosso Deus. Como que eu posso conhecer o nosso Deus? Conhecendo a sua palavra e desenvolvendo um nível de relacionamento e intimidade, ou seja, conhecendo o nosso Deus, ou seja, na intimidade, não é? Então, eu tenho plena convicção que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, ou seja, que nós possamos, sabe, ser usados na nossa totalidade e experimentarmos o máximo daquilo que Deus tem para nós, não é? Não entre uma coisa desenfreada que muitas vezes traz confusão, que é o ativismo. Ativismo é uma coisa e você experimentar o máximo daquilo que Deus tem para você é outra coisa. E muitas vezes a pessoa tenta colocar numa balança isso, sabe, fazer muita coisa, correr para lá e para cá, ser ativo, não é? E não ter tempo para as coisas essenciais. Que são o que as coisas essenciais? Esse tempo, essa preciosidade de relacionamento com Deus, de oração, de leitura da palavra, não é? Esse tempo de buscar, de jejum, não é? De buscar o Senhor, não é? E Ele vai se revelando e vai revelando-se a nós, não é? Isso que é importante, sabe? Então, assim, não cesse de fazer essas coisas, continue a buscar o Senhor, porque eu tenho plena convicção que Ele vai confirmar sempre o que Ele tem para você. Tem aqui, Guilherme, uma outra participação. A paz do Senhor, pastores, sou de Roraima, não é? E amo este programa. Como posso ajudar uma pessoa que não consegue se valorizar e se preocupa muito com a opinião dos outros? A maioria das pessoas são assim. É o 2 aqui. Ó. Ah, é? Então vamos lá. A nossa autoimagem é construída a partir do olhar de pessoas significativas na nossa vida. Não é? Então ela é construída a partir... Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não estou nem aí para o que os outros falam, mas tem que estar, meu querido. Você tem que preocupar. Porque quem vai dar informação sobre você, de testemunho, são as outras pessoas. Muitas vezes eu não preciso te falar nada, só o meu testemunho vai fazer com que as pessoas falem. Agora, pior é comentar sobre você de uma forma maligna, de uma forma, né, ruim, e as pessoas levarem o comentário. De repente você chega no lugar, uma pessoa te recomenda, fala assim, é fulano? Ah, não, esse fulano quer não. Isso aí não serve não. Isso é terrível. Por quê? Porque aqui, ó,
né? A nossa autoimagem é construída a partir de olhar das pessoas significativas, que vão significar alguma coisa na nossa vida, que vai alterar alguma coisa, né, para melhor, que vai influenciar para melhor, né? Que vai fazer as coisas acontecerem, não é? Muitas vezes assim, pô, mas a pessoa, fulano foi lá e foi aceito tão fácil, e eu tive dificuldades, mas vamos ver lá o que falaram de fulano e o que falaram de você. Não é? Muitas vezes a gente tem que entender isso, que as pessoas, né, elas estão nos observando. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.